O deus marcial que regrediu ao nível 2. Capítulo 685. História paralela 14. Os convidados do American First chegam à Coreia. Diego Mazid avistado no aeroporto. O Japão anuncia que não há ninguém chamado Ito Shizuru entre os funcionários da Battle.net. Em vez disso, envia 10 pessoas com o mesmo nome. O rei da espada Ito Ryuhei se recusa a vir para a Coreia. As pessoas para quem Seong Ji-han ligou começaram a se reunir na Coreia, uma por uma, com o passar do tempo. O que há em enviar pessoas com o mesmo nome de Ito Shizuru? LOL. Bem, ela não é uma pessoa conhecida. Mas isso não é uma brecha. Eu estava esperando ver a mulher que seduziu o rei da espada, que pena. Não podemos ter certeza de que Ito Shizuru é essa mulher ainda, certo? Ao contrário de outros países, o Japão relutou em enviar pessoas. Especialmente Shizuru à parte, por que o rei da espada não vem? Ele está com medo? Mesmo que Seong Ji-han seja forte, não acho que ele começaria uma luta de espadas ali mesmo. Nunca se sabe, ele parece bem imprevisível, haha. Mas o problema do portal de masmorras não é sério no Japão também? Não, eles ainda estão bem. Eles estão em primeiro lugar no Nordeste da Ásia nesta temporada. Mas outros continentes estão realmente passando por dificuldades. Isso não é demais? Quando o rei da espada anunciou que não compareceria, as críticas começaram a surgir não apenas na Coreia, mas em todo o mundo. O problema do portal da masmorra era a maior ameaça da humanidade. Foi por isso que, embora as pessoas para quem Seong Ji-han ligou fossem todas influentes em seus próprios países, todos escolheram vir para a Coreia, deixando de lado todo o resto. Mas viver num país vizinho a apenas 1 a 2 horas de avião e recusar-se a vir para a Coreia. Era impossível não receber críticas. Enquanto isso, no Battle.net Center, enfatizamos as garantias de segurança para o escritório de gerenciamento japonês da Battle.net várias vezes, mas no final, o rei da espada nos notificou que não compareceria. Sinto muito. O gerente Park Yoon-sik estava relatando isso a Seong Ji-han. E o Japão está enviando 10 Ito Shizuru? Sim, suspeitamos que eles não sejam a pessoa que você deseja, Sang Ji-han-in. Outros países estão desesperados, mas o Japão parece bastante relaxado. Bem, em vez disso, eles estão enviando Takeda Kazuo, o líder da equipe de recrutamento das novas forças de autodefesa. Eles enviaram todos os inúteis enquanto mantinham as pessoas principais afastadas. Seong Ji-han sorriu levemente, lembrando-se do líder de equipe careca que costumava bajulá-lo. Eu não deveria ter mencionado o nome de Ito Shizuru. Ela veio para a Coreia disfarçada para tentar encantá-lo. Mas agora que ele a chamou pelo nome, ela parecia cautelosa e sem vontade de ir. Bem, ele mostrou um poder esmagador ao destruir masmorras. Portanto, não era irracional que ela fosse cautelosa. Então, posso perguntar como você planeja prosseguir com a reunião? A lista de mais de 30 pessoas para quem Seong Ji-han ligou. Casos como Lee Haeon ou Ito Shizuru foram especiais. A maioria eram jogadores influentes em seus próprios países. Tendo convidado convidados tão ilustres, se o método de destruição da masmorra não fosse revelado por causa do rei da espada, a reação não seria brincadeira. Diga ao escritório de administração japonês. Eles precisam doar 100 bilhões de GP para cada ausente. 100 bilhões de GP? Sim, e diga a eles que a Ito Shizuru que quero ver é a mulher do rei da espada. Trazer pessoas com o mesmo nome é inútil. Então no final, se nenhum deles vier, terão que pagar 200 bilhões de GP. 200 bilhões de GP. Durante a era do tutorial Battle.net, um GP estava vinculado a $1. Mas, depois de entrar na Liga Espacial e a classificação Battle.net da humanidade despencar, o valor do GP continuou subindo. Além disso, à medida que a classificação nacional da Coreia caiu, o valor do won diminuiu. Então, atualmente, um GP valia quase 5.000 won. Portanto, isso, convertido em won, são mais de 100 trilhões de won. Mesmo para o Japão, pagar isto exigiria intervenção a nível nacional. Se eles não gostarem, podem simplesmente vir, certo? Seong Ji-han ergueu 2 dedos. Diga a eles para escolherem. Pagar 200 bilhões de GP ou fazer com que o rei da espada venha. Até que esta questão seja resolvida, não haverá reuniões, portanto informe a mídia como tal. Entendido. Quando o gerente Park Yoon-sik se curvou e saiu. Yoon-sea, que estava ouvindo por perto, perguntou com uma expressão preocupada. Deus marcial Nin. 200 bilhões de GP não é um pouco demais. Isso é o que será necessário para fazê-los querer vir. Ou então, é você quem está ganhando dinheiro. O quê, meu? Dinheiro? Ela piscou surpresa. Ela pensou que os 200 bilhões de GP iriam naturalmente para o Deus marcial. Sim, eu realmente não preciso de GP. Mas é demais. Como posso aceitar 200 bilhões de GP? Se for oneroso, pense nisso como se você estivesse administrando o dinheiro. Não podemos confiar esse dinheiro a Sang Ji-han, certo? Isso é verdade, mas... Yoon-sea acenou com a cabeça inconscientemente diante da ideia de não confiar dinheiro a Seong Ji-han.
A imagem de Seong Ji-han Nin aqui é. Vimos o estado da casa dele no início da missão. Mas o GP é realmente tão caro? 100 trilhões parecem ridículos, haha. Se você cair na classificação da Liga Bronze, a taxa de câmbio cai rapidamente. De verdade, você não se lembra quando caímos para Silver e nos tornamos uma colônia da árvore do mundo? Enquanto os espectadores debatiam a diferença nas taxas de câmbio do GP entre o mundo real e a missão, Yoon-se observou cuidadosamente sua expressão e lentamente abriu a boca. A propósito, posso fazer uma pergunta? Pergunte quantas quiser. Como? Você sabe sobre esse Ito Shizuru? Não há necessidade de ser tão educado com uma mulher assim. Então Sang Ji-han trouxe à tona a história que havia preparado. Essa mulher é uma serva que segue meu inimigo. Eu compreendi sua identidade até certo ponto. Por inimigo, você quer dizer? Ela é a rainha Súcubo. Ela usou sua habilidade de charme para seduzir até mesmo o rei da espada. Ah. Na realidade, a rainha Súcubo não era inimiga de Sang Ji-han. Mas esta foi a resposta que ele preparou, antecipando tal pergunta algum dia. Charme. Então foi por isso que papai foi. Yoon-se murmurou com uma expressão complicada depois de ouvir as palavras de Sang Ji-han. O que devemos fazer com ele? Seong Ji-han perguntou a ela sobre como lidar com o rei da espada. O Yoon-se do mundo real pode ter sofrido por causa do rei da espada. Mas ela não sofreu grandes danos graças à manutenção do equilíbrio de Seong Ji-han. Mas a situação é diferente aqui. Neste mundo, Yoon-se foi expulsa de sua casa depois que o rei da espada foi para o Japão, sofreu muito e acabou morrendo. Seu ressentimento em relação ao rei da espada deve ser incomparavelmente mais profundo. O que você quer dizer? Sobre como lidar com ele. Poderíamos acabar com isso apenas quebrando o feitiço, ou poderíamos apagá-lo deste mundo. Eu não sei. Neste momento, minha cabeça está muito confusa. Depois de pensar por um momento, Yoon-se finalmente respondeu assim à pergunta de Sang Ji-han. Bem, seria difícil decidir rapidamente depois de ouvir tal história de repente. Tudo bem, já chega. Enquanto esperamos, atenderei seu pedido. Meu pedido. Artes marciais. Você não disse que queria aprender? Com essas palavras. Ah, sim, vou aprender diligentemente. A expressão de Yoon-se imediatamente se iluminou. Um dia depois. Uau! Deus marcial Nin. Eu desenvolvi o atributo, energia interna. Yoon-se estava aprendendo a técnica da unidade primordial do QI a uma velocidade incrível. Ah, no começo pensei que poderia aprender artes marciais também. Ele está ensinando ela através da transmissão de som, isso é uma pena, haha. Bem, com o número atual de espectadores, revelar artes marciais aqui seria um exagero, haha. Uau! Mas desenvolver uma estatística separada em apenas um dia é incrível, não é? Bem, Yoon-se está atualmente em primeiro lugar. Mesmo que ela se tornasse guerreira em vez de arqueira, provavelmente teria tanto talento. Seong Ji-han, que transmitia a técnica das artes marciais através do som para evitar que vazasse para fora, ficou secretamente impressionado com o progresso de Yoon-se. Embora a técnica da unidade primordial Unkei organizada por Kang Seo-yang tenha sido fácil de aprender e o talento de Yoon-se tenha desempenhado um papel importante. A eternidade é muito boa. A estatística da eternidade dada a Yoon-se. Essa habilidade manifestava continuamente a energia da grande natureza dentro de seu corpo. Foi quase como pular o processo de acumulação de energia da natureza no corpo. A estatística de energia interna surgiu como se estivesse esperando por esse momento. Se a energia interna se desenvolveu, significa que ela deu os primeiros passos na técnica da unidade primordial Unkei. Relembrando as anotações de Kang Seo-yang, Seong Ji-han disse a Yoon-se. Então faça um teste de energia interna na Battle.net. Sim. Depois de passar da sala do semiporão para o Battle.net Center. Yoon-se foi designado para a área Gangnam 1 e começou a subir de nível para valer. Seu nível subiu rapidamente em apenas alguns dias, já alcançando 10. Com Lat Bloomer e o status Eternity combinados, seu crescimento é realmente rápido. Se ela dominasse perfeitamente a técnica da unidade primordial do QI, além disso, parecia que ela iria subir de nível ainda mais rápido do que quando Seong Ji-han regrediu e começou a subir de nível. Afinal, a capacidade de jogar Battle.net 2 vezes por dia era inerentemente injusta. Mas não podemos ver Yoon-se jogando aqui? Ela precisa ligar o BattleTube para mostrar isso. Mas ela não está fazendo isso por causa dos haters, eu acho. Todas as pessoas da família Rei da Espada não desapareceram? Não. Eles só se encolhem quando ela está ao lado de Seong Ji-han Nin. Se Yoon-se transmitir o BattleTube sozinho, eles provavelmente voltarão. Bem, não há necessidade de ligá-lo se ela tiver que lidar com isso. Mas Seong Ji-han Nin não precisa fazer Battle.net aqui? Com algum tempo de sobra, Seong Ji-han folheou o bate-papo e respondeu à pergunta. Esses últimos dias foram o período de entrada na liga, então pensei em tentar. Mas não consegui nem ser designado. Meu nível é apenas 120. Meu Deus, 120? Bem, ele está vasculhando masmorras, então é claro que ele subiria de nível, haha. Ele também está atirando em monstros próximos,
Então faz sentido que ele suba de nível assim. Mas você não teve que passar da Liga Bronze para a Liga Prata para subir de nível. Ele subiu para 120 em vez de parar em 25. Ele não está no bronze agora? Não foi designado haha. Ah, então não tem limite de nível. Uau! Para jogar jogos Battle.net, primeiro você precisa pertencer a uma liga. Mas Sang Jihan não conseguiu entrar em nenhuma área. Parecia impossível entrar em outro jogo dentro do mundo missionário. Bem, não há necessidade de entrar em outro jogo aqui de qualquer maneira. Ao varrer os portais das masmorras, o corpo de Seong Jihan, que estava no nível 1, já havia chegado perto do nível 120. Mas subir de nível não lhe deu nenhum ponto restante. E seu atributo azul permaneceu em 2. Então agora, concluir submissões era importante, enquanto o nível era um indicador completamente sem sentido para ele. Enquanto ele estava verificando seu status atual. Ding dong, ding dong. Um som de campainha veio de fora do quarto de hóspedes do Battle.net Center. Seong Jihan-in, recebemos uma resposta do Japão. Bip. Ao abrir a porta, o gerente Park Won-sik entrou correndo com urgência. O que eles disseram? Para a pergunta de Seong Jihan. Ele continuou falando enquanto recuperava o fôlego. Tanto o Rei da Espada quanto Ito Shizuru dizem que estão vindo. E disseram que partirão imediatamente hoje. É assim mesmo? Mesmo para Shizuru, 200 bilhões de GP eram muito onerosos? Sim, enfatizamos e reenfatizamos as garantias de segurança. Enfatizando a segurança, Park Won-sik observou a reação de Sang Jihan. Era como se ele estivesse perguntando. Você vai mantê-los seguros, certo? Garantias de segurança. Seong Jihan não deu uma resposta definitiva a isso. Então vamos vê-los amanhã. Ele apenas sorriu enigmaticamente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.